tomar nossas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139. Os versos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24. É o momento quando o salmista abriu a sua vida diante do Senhor. Ele orou dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. O que é sondar? Sondar é prescrutar, é trazer a luz. Trazer a luz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mas será que Deus não conhecia o coração? Se o Salmo fala da onipotência e da onisciência do Senhor, Deus conhece. O problema é que nós não conhecemos o nosso coração. Quando diz aqui, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, não é para fazer Deus conhecê-lo, é para que nós possamos conhecê-lo. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mas será que Deus não conhece nossos pensamentos? Ele conhece. Nós é que não conhecemos a fonte dos nossos pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Será que Deus não conhece os caminhos maus? Conhece. Nós é que não conhecemos os caminhos maus. E guia-me pelo caminho eterno. Há um caminho chamado caminho eterno. Há o caminho do Senhor. Há o caminho para aqueles que não querem trilhar pelo caminho mau. E nós precisamos ter o claro entendimento do que seja o caminho mau. Precisamos ter a compreensão que é fácil nos desviar do caminho eterno. Que nesta manhã possa o Espírito Santo do Senhor, pela revelação bendita da palavra, abrir os nossos olhos, trazendo-nos entendimento e compreensão, para que nós mesmos possamos conhecer o nosso coração, porque ele é enganoso. Nosso coração é enganoso. Por isso que muitas vezes nós erramos, porque o nosso coração é enganoso. Mas que nesta manhã, aferindo com a palavra do Senhor, possamos experimentar a realidade da sua graça, porque o Senhor Deus deseja nos levar, não uma vida de pecar e de arrepender, de pecar, uma vida só de sobe, levanta. O Espírito Santo está aqui, porque Ele pode nos mostrar as coisas que nós não sabemos. Ele pode sondar e conhecer o meu coração. Ele pode provar e conhecer os meus pensamentos. Ele pode realmente ver se há em mim algum caminho mau e guiar-me pelo caminho eterno. É isto que o Senhor deseja. Muitas vezes nós falhamos e podemos falhar de uma forma terrível. Quantas vezes pessoas fazem crítica de um irmão, falam sobre um irmão, trazem outro tipo de ministração, atitudes, palavras, pecados, situações, mas o Senhor deseja, o alvo do Senhor não é outro, senão a plena perfeição em nossa vida. Antes de nós nos convertermos, todos nós tínhamos um tirano, todos nós tínhamos um senhor. Satanás era o nosso senhor. Nós éramos os seus servos. Nós não éramos livres. O nosso eu dominava a nossa carne. Ou seja, nosso eu, nós fazíamos não aquilo que nós queríamos fazer, mas aquilo que éramos obrigados a fazer.
E a Bíblia diz agora: o pecado não terá domínio sobre vós. Vamos dizer juntos? O pecado não terá domínio sobre vós. Diga para o irmão que está ao seu lado: o pecado não terá domínio sobre vós. Agora você vai dizer sobre você, não é verdade? Vamos dizer: o pecado não terá domínio sobre você. Nós não podemos impedir que entre por aquela janela ali um passarinho. Entre um passarinho. Venha cá, Sérgio. Fique aqui. Nós podemos impedir de um passarinho entrar por ali e pousar na cabeça do Sérgio? Não podemos. Mas o Sérgio pode impedir do passarinho fazer um ninho na cabeça dele, não pode? Pode. Sai, passarinho, aqui não é lugar. Pode voltar, Sérgio, é só para ver o tamanho da sua cabeça. Pois bem, ele é baiano. É gente boa, filho de Deus, aleluia. Meus irmãos, o passarinho pode vir, mas você pode não permitir que ele faça ninho na sua cabeça. As tentações podem vir, mas você não precisa ceder às tentações. Algumas vezes você pode a sua língua queimar para falar uma fofoca. E está ali, mas você não abre a boca. Está compreendendo? Há situações que chegam de atitudes menos dignas de um filho de Deus. Mas você pode falar: eu não vou ceder. Para ilustrar esta realidade, eu vou trazer um texto que me fala tanto. É um texto que todas as vezes que eu leio, eu não canso de repeti-lo, porque ele é tão forte, no sentido que o pecado não terá domínio sobre nós. E agora nós vamos dizer: o pecado não terá domínio sobre mim. Vamos dizer: o pecado não terá domínio sobre mim. Tudo que está na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. E eu vou tirar hoje uma ilustração dessa realidade do livro de Josué, capítulo 10. Os irmãos podem assentar. Josué, capítulo 10. O nome Jesus e Josué. Josué significa Salvador. Jesus significa Salvador também. Josué e Jesus, o nome é o mesmo. Tanto faz você chamar José ou Zé, é a mesma coisa. Tanto faz você falar Jesus e Josué. Josué é a palavra hebraica, Jesus é a palavra grega. É a mesma realidade, o significado é o mesmo, significa Salvador. Em Josué capítulo 10, nós queremos ver um quadro, mas um quadro perfeito que nos ilustra esta realidade, que o pecado não terá domínio. Você não precisa viver sob o domínio do pecado. Você não precisa viver sob o domínio das paixões. Você não precisa viver escravizado a nada. Ao contrário, você pode ser totalmente livre. É o querer, é a vontade, o propósito do Senhor. Josué, capítulo 10. Vamos abrir, página 242. Página 242. Eu vou ler esse texto. E vamos permitir que o próprio texto comunique ao seu coração nesta manhã tanta libertação, tanta graça, para que você perceba. Josué capítulo 10, verso 1. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeon era cidade grande como uma das cidades reais, e tinha maior e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel.
Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até a Zeca e a Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué: foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los entregou na vossa mão. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento de Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Pois disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou estes todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o vosso pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram, e puseram os pés sobre os pescoços deles. E Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta aqui. Durante 400 anos, o povo de Israel viveu no cativeiro no Egito. Eram escravos. Sabiam o que era curtir a escravidão. Apanhavam. Eram obrigados a fazer o que não queriam fazer. Tinham feitores. Não eram livres. Não podiam ir aonde queriam. Não podiam fazer o que queriam. Eram escravos, amarrados, presos. Era uma situação terrível. Se existe algo que Deus odeia, é a escravidão.
O propósito de Deus é que sempre o homem seja livre, totalmente livre. E houve um instante, quando houve a intervenção do Senhor, e através de Moisés, Deus conduziu o povo para uma terra. Era a terra da promessa, Canaã, liberdade. Não seria um sonho, realidade mesmo. Não mais grilhões, não mais chicotes, livres, seriam livres. Canaã significa tudo aquilo que a alma do homem espera. Terra que emanava leite e mel, sonho, realidade. Moisés havia morrido e Josué assume a liderança do povo. E Josué toma então a liderança do povo para introduzir o povo à terra, para que o povo pudesse agora experimentar. Não estavam mais agora, ninguém estava mais no Egito, não estavam mais no deserto, mas Josué introduz o povo na terra. Mas a terra precisava ser conquistada. E diz aqui o texto que na terra existiam reis, dominadores, tinham posse. E agora era um outro reino que entrava. Precisavam desalojar os reis que tinham domínio sobre Canaã, porque não podia existir nenhuma opressão. Nenhuma opressão. Nós sabemos, como eu avisei antes, que Josué significa o quê? Jesus. Ao lermos aqui, procure perceber que não estamos trazendo um texto histórico, há uma mensagem, há um contexto, há uma realidade para nós como igreja hoje, igreja da Lagoinha, nesse exato momento, a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos entender, ver as Escrituras com os olhos espirituais. 5 reis estavam ali governando a terra. Mas para que o povo, para que Israel pudesse dominar a terra, pudesse gozá-la, esses reis precisariam ser destronados. Eu queria chamar 5 obreiros da igreja aqui, seminaristas, obreiros, que nós vamos ter mais liberdade. Pode ficar em pé, pelo menos 5, só homens. O Sérgio, o Ronaldo, o Paulo. Onde estão mais? O Ronaldo quer ser obreiro, pode ficar em pé também. E o Marquinhos, futuro pastor, pode ficar em pé. Então eu quero que vocês 5 fiquem aqui, porque é dito que um quadro vale mais do que 1000 palavras, não é? Então nós vamos ver. Procurem ver esses 5 reis. Eles dominavam a terra. Não estavam vestidos assim, tinham roupa de rei, tinham coroa de rei, seguravam o cetro do rei e dominavam a terra. A terra era completamente dominada por eles. E esses reis governavam. Esses reis exerciam domínio em Canaã. Governavam desimpedidos na terra. Esta terra que seria herança do povo de Israel. E esses reis tinham o direito absoluto sobre a terra. Os súditos viviam para satisfazer os reis. Os súditos viviam para agradar os reis. Mas Canaã foi dada pelo Senhor aos israelitas. E estes reis teriam que ser vencidos. Mas olhando o nosso contexto, estes reis representam a manifestação da vida do eu. A manifestação da vida da carne. A manifestação da vida do Senhor, que não permite o domínio de Cristo. Ou seja, a pessoa vem para Jesus, pisa em Canaã, mas Canaã tem o domínio dos reis. Quantas vezes você é convertido, Jesus chegou na sua vida, mas você começa a perceber que a vida do eu exerce um tremendo desafio. E muitas vezes o seu eu não tem limites, ou seja, ele está aí sem desafios também. Tome o entendimento que a conversão é um reino invadindo outro reino. É um reino invadindo outro. É o reino dos céus que avança. E quando diz aqui o texto, fique com a sua Bíblia aberta, no capítulo 10, no versículo 2,
que quando Israel entrou, atravessou o Jordão, quando Israel colocou os pés na terra, tomando posse, a primeira coisa que os reis, a manifestação dos reis foi assim: os reis temeram. A primeira coisa. Ou seja, quando a pessoa vem para Jesus, quando Josué entrou na terra, os reis temeram muito. E agora vamos ver a cara dos reis temendo aqui. Vamos ver. Como é que rei teme? O Paulo não sabe. Quem sabe? Vem cá, você que é atriz, explica aqui para eles como é que o rei teme. Sente aqui que você vai fazer para os irmãos verem. Isso, nós queremos ver os reis temendo, com medo. Como é que é a cara de medo? Fica de braço cruzado, não. Isso. Isso, ali, arregar o olho, assim mesmo. Diz aqui o texto que os reis temeram. Os 5 reis temeram. Quando Cristo vem para conquistar a vida integral do homem, vem uma espécie de medo. Porque o eu, a carne, as paixões, começam a falar assim: será que eu vou perder? E meus prazeres, minha língua, meus olhos, meus pensamentos. Os reis começam a temer. Mas logo em seguida, o temor dos reis leva-os a fazer algo, que está aqui logo no versículo seguinte, no versículo 5. Que os reis, ao invés de se submeterem ao domínio do Josué, ou seja, de Jesus, ele começa a fazer o quê? Guerra. Este medo ou temor não conduziu à submissão a Josué, mas os reis fizeram guerra contra a luta. No versículo 5, a parte final está escrita assim: e pelejaram. Os reis pelejaram contra Israel. Pelejaram. A carne é algo que você precisa entender. Há uma guerra dentro de você. Há uma guerra. Existe uma guerra tremenda aí dentro de você. E o apóstolo Paulo até descreve esse conflito íntimo na carta aos Romanos, quando ele diz assim, ele diz: a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Isso está escrito em Gálatas 5:17. Há uma guerra. Então os reis fizeram o quê? Guerra. Como é que o rei faz a guerra? Não é? Esses reis aqui também. Bem, vocês têm que fazer cara de inimigo, gente. Tem que fazer cara de mal. Vamos, como é que faz guerra? Vamos ver. Ronaldo tem cara de artista. Como é que é, Ronaldo? Mas eles vão precisar ficar aqui. Sabe, há uma guerra dentro de você. Porque quando Israel vem, o domínio de Jesus vem, existe essa guerra aí dentro. Ou seja, o seu eu. Esses reis representam o eu, o velho homem, a carne, que é esse princípio mau na nossa vida. Canaã é você. Vamos dizer juntos: eu sou Canaã. Vamos dizer: eu sou Canaã. Você é Canaã. Sua mente, suas emoções, sua vontade. O domínio do Rei Jesus tem que incluir toda Canaã. Jesus não é apenas Senhor aos domingos de manhã. Jesus não é para ser seu Senhor quando você está aqui no culto. Jesus deve ser o seu Senhor dirigindo o carro, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas palavras, no modo de você olhar. Mas quando Jesus vem, no momento quando Jesus chegou, os reis temeram. E logo em seguida os reis não se submeteram. A carne não se submete voluntariamente ao domínio de Jesus. Há uma guerra aí dentro. Há uma guerra tremenda dentro de você.
suas paixões estão aí muitas vezes adormecidas, porque tem que estar mortas, muitas situações. Muitas vezes eu olho o comportamento de alguns irmãos e vejo comportamentos assim, tão semelhantes de um incrédulo. E vejo muitas vezes valores em um incrédulo de caráter muito melhores do que em alguns irmãos. Eu fico pensando, meu Deus, que terrível! Nesses dias, eu tenho visto alguns comportamentos que tem, eu fico pensando, Senhor, por quê? Gente, há tantos anos na igreja, e com uma vida de caráter tão feio, simplesmente porque os reis continuam dominando. Canaã, se morrer, está morrendo em Canaã, não está morrendo no Egito, mas os reis têm o controle. A guerra, nessa guerra interior, continua. Mas aqui diz que os reis não se submeteram. Primeiro, eles temeram. Em segundo lugar, eles entraram em guerra. Mas o domínio de Jesus é muito maior. Esses reis tentam guerrear. Eles tentam repelir a liderança do Senhor Jesus. Tentam obstacular a liderança de Josué. Mas diz aqui, no versículo 10... até o versículo 16, que nesta guerra, o verso 16 diz assim: aqueles 5 reis, porém, fugiram. Ou seja, quando o domínio de Jesus vem e eles guerreiam, o que os reis fizeram? Eles fugiram. Então fogem agora, pode fugir. Foge, fugir, acho que vocês sabem. Não, foge para lá. Para lá, foge ali, junto à pilastra, não é para correr embora não. Fiquem aí. Os reis fugiram. Aparentemente nós olhamos e perguntamos: cadê os reis? Cadê os reis? Nós não vemos mais. Muitas vezes aqueles traços da mente carnal, aqueles desejos pecaminosos, parece que fugiram de nós. E talvez alguns são levados a pensar que essa fuga representa vitória cabal. Mas para Josué, a fuga não era vitória, pois a ordem divina, a ordem que está aqui no versículo 8, está escrito assim: não os temais. Olha como está escrito, vamos ler juntos? Josué 10:8. Disse o Senhor a Josué: não os temais, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. A ordem foi esta: nenhum deles te poderá resistir. Sabe, os inimigos podiam fugir, mas se eles fugiam, eles poderiam fazer o quê? Poderiam voltar, não é assim? Em muitas vidas, alguns levantam a bandeira da vitória só porque os reis fugiram, mas eles voltam. O domínio tem que ser absoluto, não é uma questão apenas dos reis fugirem, porque eles tentam restabelecer novamente o domínio. Você não pode contentar-se com a vitória, você não pode simplesmente se alegrar em vê-los correndo, porque o propósito do Senhor não é fazer os reis correrem, ou o domínio da carne na sua vida simplesmente fugir. Ao contrário, só existe um propósito para o domínio da carne na nossa vida, que é a cruz, é a morte. Não existe. Algumas vezes nós nos habituamos e falamos assim: bem, determinados hábitos eu não tenho mais. Igual aquele marido que antes de converter, ele brigava com a esposa, xingava e batia nela. Aí um dia, na maior cara de pau, ele disse: eu agora quando bato eu não xingo. Olha, isso não é diferente. Eu vejo, irmãos, que o servo de Deus, a serva de Deus, o crente no Senhor Jesus, tem aquela vida tão bonita. Ou seja, não existe nada que mais possa parecer Jesus aqui na terra do que um filho e uma filha de Deus.
Muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, até mesmo como igreja, é vermos isso, que os reis simplesmente fugiram. Fugiram, mas não houve a vitória. Por isso que eles voltam. E quando voltam, eles voltam para tomar novamente o domínio. Mas diz aqui o texto, que aqueles reis, versículo 16, aqueles reis fugiram e se esconderam numa cova. Agora procure ver os 5 ali, eles fugiram, mas agora eles esconderam. Ninguém está vendo porque eles esconderam. Esconderam dentro de uma caverna. Mas ali dentro da caverna eles continuam ainda com a roupa de rei, a coroa de rei, o cetro de rei. Esses reis não conseguem derrotar o povo de Deus, mas eles tentaram se esconder. Eles tentaram preservar suas vidas. O eu, a carne, é muito sagaz. Tentaram, estão ali escondidos. Estão ali bem escondidos, bem escondidos. Nós podemos ver esses reis. Eles não reinam mais, eles não guerreiam mais, mas eles estão ali escondidos. Do ponto de vista humano, era o momento de expressar misericórdia, não é, para esses pobres reis. Não seria bastante já o castigo, eles fugirem, a tortura, o terror que eles passavam? Muitas vezes nós dizemos assim, vamos ter dó deles, vamos deixá-los viver, vamos deixá-los ali. Meus irmãos, do ponto de vista de Deus, é tão diferente. Mas o que fizeram? No versículo de número 18, está escrito assim: disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a elas homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Ali estavam os reis na caverna. E a ordem de Josué foi para fazer algo, colocar pedras na boca da caverna. Pedras foram colocadas ali na entrada da caverna. Os reis foram contidos. Antes eles podiam sair, mas agora as pedras foram colocadas ali. Eles não poderiam sair mais, mas eles estavam o quê? Vivos ainda. E eles estavam destinados a uma morte paulatina, porque ninguém ia levar comida lá para os reis. Ninguém ia levar água. Eles iam morrer pouco a pouco. Algumas pessoas imaginam assim: não, essa situação na minha vida, essa atitude carnal minha, eu vou matando a pouco. Não é assim, é devagarinho. Quantas vezes aquelas atitudes que se levantam, quantas vezes parece que um monstro se ergue dentro de você, situações, palavras, atitudes, gestos, e você diz: que coisa! Por quê? Porque o rei está vivo. E estes 5 reis não são para serem mortos pouco a pouco. Não é simplesmente para você suprimi-los, falar assim: eu não estou olhando para eles. Nada disso. Estas pedras colocadas ali na boca da cova, o propósito do Senhor não é simplesmente colocá-los ali. Quantas vezes você pode fazer algo? Você pode chegar e falar assim: eu vou tirar a televisão de casa. Você tira a televisão da sua casa, mas vai para o vizinho assistir. Ou seja, não é uma questão, você coloca pedras, mas a coisa está aí dentro. Há determinadas coisas podres na televisão. Eu fico pensando: Senhor, eu não vejo novela, não vejo. Mas eu ouço algumas coisas de troca de marido, de prostituição, de feitiçaria, de macumbaria, de coisas esotéricas, e o povo de Deus vai vendo aquilo lá como se fosse assim, tão natural, não se entristece nem nada. Então os reis vão exercendo o quê? O domínio. Domingo passado passou uma menina aqui na frente, bem desfilando aqui. Ela podia estar lá no clube com aquela roupa, mas ela estava aqui na igreja. Eu fiquei pensando: Senhor, que loucura! O domínio do rei de uma forma tremenda, não é verdade? Domínio, algo tão bonito, não é verdade? Quando o Senhor vai exercendo o seu domínio. Queridos, mas o propósito do Senhor, os reis estavam ali.
Mas houve um instante em que Josué fez algo. Olha o que está aqui escrito aqui no versículo de número 22. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis. Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis. Vem cá, Wander. Isso, Wander vai ser o capitão agora. Vai lá e traz os 5 reis. Isso, está lá na... Tire as pedras que estão aí. Abra, desempeça aí, tire as pedras, isso. Traga os reis para cá. E novamente ele trouxe os reis. O que Josué fez foi isso. Expôs novamente, porque os reis estavam vivos. Quantas vezes na nossa vida os reis estão vivos, mas agora quando eles saíram, quem sabe eles pensaram assim: agora nós vamos reinar. Mas olha o que diz aqui o texto. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis. Verso 23. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis. O rei de Jerusalém, levante a mão. O rei de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis, o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel. Os homens de Israel, o povo de Deus, fiquem em pé agora. Ou seja, diante de todo o povo. Diante de todo o povo. Trazidos os reis a Josué, chamou este a todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o vosso pé sobre o pescoço destes reis. Pode vir. Eu não sei se os irmãos têm liberdade para... Eu não sei se alguém tem liberdade para deitar, mas... Isso, Marquinhos, deite aqui. Olha. Agora, todo o povo viu esta cena. Os reis deitados. E o que ele fez mais? Disse assim: fique deitado. E chegaram: ponde o vosso pé sobre o pescoço desses reis. Põe aí, mas não encoste não. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Ou seja, os reis pisados. Meus queridos, este ato mostra, sem dúvida alguma, a situação do novo homem em Cristo. As manifestações do pendor da carne devem estar sob os nossos pés. Não tem domínio sobre nós. É nós que devemos ter domínio sobre eles. Não são esses reis que devem governar nossas vidas. Aqui está a autoridade. Ponde os vossos pés sobre o pescoço deles. Ou seja, aquilo que antes nos subjugava, que nos dominava, deve estar sob os nossos pés. Quando nós olhamos para um Pedro, o rei do medo estava dominando a sua vida, ao ponto dele negar o Senhor. Mas houve um momento quando ele pôde se ver em Cristo Jesus, e ele se ergueu e pisou no pescoço do rei do medo, e ele disse, e chorou. Houve um instante que ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Havia o que? Ousadia. Vemos Zaqueu, antes era dominado pela ganância, mas quando Jesus o dominou, houve um momento quando Zaqueu pisou na cabeça do rei da avareza, e ele disse: tudo que eu tenho é do Senhor. Do que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Da metade do que eu tenho eu vou dar a metade do que eu tenho para os pobres. Não será mais o dinheiro que vai me dominar, mas eu vou dominar o dinheiro. E para que você saiba, ó rei do dinheiro, que eu tenho autoridade, eu piso, eu divido, eu dou. As coisas foram mudadas. Jacó era enganador, era suplantador, trapaceiro. Depois nós encontramos Jacó, transformado em Israel, príncipe de Deus. A palavra diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
e sim da graça. Querido, olha a figura do Lauro pisando aqui. O pecado não terá domínio, não terá domínio. É pela graça de Deus que nós temos esta posição de vitória sobre o pecado. Mas o rei continua vivo. O propósito do Senhor não é que o rei continue vivo. O verso 26 está escrito assim: depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Os capitães agora, capitão, mate todos eles aí. Mate, mate. Com a espada. A espada é a palavra. Mate. Esse que está deitado aí, mate. E o que ele fez mais? Ele agora colocou cada um pendurado no madeiro. Coloque cada um no madeiro. O que é o madeiro? O madeiro é a cruz. Eles estão mortos. Procure vê-los na cruz. Não é na cruz, é no madeiro. Um em frente ao outro, um em frente ao outro, um em frente ao outro. Um em frente ao outro. É aqui, irmãos, que a narrativa mostra que a vontade de Deus no tocante a toda a carne é a cruz. A palavra diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. No Velho Testamento nós encontramos uma das figuras da cruz tão forte. Jesus fez-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, pois Ele levou os nossos pecados, toda vergonha, nossos pecados, nosso eu. Em Romanos 6,6 está escrito: foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Não haverá mais domínio, irmãos. Nosso velho homem foi levado na cruz. Agora, o que diz aqui a palavra? Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse do madeiro. Tire. E lançaram-no na cova onde se tinham escondido. Leve cada defunto e jogue lá naquela cova. E puseram grandes pedras que ainda se encontram até o dia de hoje. Ou seja, o domínio desses reis terminou. O domínio dos reis terminou. O domínio de Josué começava. O domínio de Jesus. Sabe, irmãos, hoje é um dia de tanta obediência ao Senhor. Quais são os 5 reis na sua vida? Talvez você já tenha lidado com um. Talvez você já tenha lidado com 2. Talvez você já tenha lidado com 3. Mas talvez ainda haja um domínio na sua vida. Quem sabe a crítica, quem sabe são palavras duras, quem sabe a soberba, a incredulidade, quem sabe são práticas duvidosas, quem sabe é o ciúme, quem sabe a má vontade. Eu não sei quais são esses 5 reis, mas a palavra diz: o pecado não terá domínio sobre vós. O Espírito Santo nos conduz a executar todos os traços do eu. Nenhuma manifestação do pecado, para que o Senhor nos domine plenamente e que o rio de Deus possa fluir, irmãos, sem obstáculo. O decreto do Senhor permanece o mesmo. Se nós quisermos ser honestos diante de Deus, Ele nos purificará e Ele crucificará a nossa velha vida. Deus amados, não quer apenas que nós sejamos santos, mas Ele deseja nos encher com o Espírito para esta vida. Ele deseja que cada um seja batizado com o Espírito Santo. Ele quer nos dar poder para sermos realmente testemunhas condignas do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículos de números 12 a 14, nós lemos assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne,
como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Josué é Jesus. A única maneira de dominarmos Canaã é que não haja nenhum traço do domínio dos reis em Canaã. Que nesta manhã você possa ter essa compreensão. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O propósito de Deus é que você tenha a sua vida tão bonita. Nós cantamos e vamos cantar, a começar em mim. Quebra, Senhor. Quebra corações. Senhor, eu quero ser livre. Jesus disse àqueles que haviam crido nele: seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ter a sua vida tão bonita. Você pode ter o seu casamento, seu trabalho. Você pode ter suas emoções, todo o seu ser. Não adianta você contentar com a vitória de ver os reis fugindo. A carne só tem um destino, a cruz. Não é uma questão de você escondê-la nas cavernas. Continua vivo. Você pode colocar pedras ali, querendo matar pouco a pouco, mas não é assim. É de uma vez. O apóstolo Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. 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 Dê um abraço no seu irmão e diga: eu escolho o caminho eterno. Eu escolho o caminho eterno. Viva desta maneira, sem nenhum domínio, nada da carne te envolvendo, procurando viver de uma forma tão bonita para o Senhor, procurando honrar o seu Senhor, sendo nas mãos dele uma grande bênção. Tudo é possível. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Amém.